Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Louvado seja o grande nome do nosso Deus. Gostaria que nós vamos abrir em dois textos da palavra de Deus. Que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. Texto super conhecido de todos nós, super conhecido da igreja. Eu vou ler apenas o versículo 1, porque todos os outros nós iremos comentar e sabemos, conhecemos bem, né? Amém? Amém. Isaías capítulo 6. Depois nós iremos para 2 Reis, capítulo 26. Ler alguns versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém? Nós estaremos falando sobre um encontro com Deus, o encontro que Isaías teve com Deus, o encontro que eu e você precisamos ter. Seria bom fôssemos iguais a Adão, né? Todos os dias Adão tinha um encontro com Deus. No virar da tarde, o Senhor chegava lá, Adão, estou aqui, olha que bênção. Precisamos, todos os dias, de ter encontros com Deus. Agora vamos para 2 Reis. 2 Reis. Me perdoem, irmãos, eu falei reis? Não, onde eu falei reis, vocês entendam crônicas. 2 Crônicas, vocês ouviram mal, eu falei crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, vamos ler, eu acredito que pelo menos o 3, o 4, o 13 e o 15. E algo que o Senhor nos colocar mais no coração. 3, Crônicas 26, verso 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. 4. Ele fez o que era reto, ele fez o que era bom perante o Senhor, segundo tudo o que fizera, exemplo do seu pai Amazias. 13. Acho que eu vou ler o 5, é tão bonito o 5. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O 13. Deixa eu só achar o 13 aqui, irmãos. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, engenheiros, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhoso, pelo menos na minha tradução está escrito assim, maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Amém? Podem se sentar. Irmãos, o carro-chefe aqui da nossa palavra, da nossa reflexão, da nossa meditação, é Isaías 6. Tá? Mas citamos Uzias, porque o próprio Isaías citou Uzias. Então a culpa é de Isaías. Citamos Uzias porque Isaías citou Uzias de uma forma não usual. Por que eu estou falando não usual? Porque ele disse que Uzias estava morto. E não é usual, quem está acostumado a ler a palavra de Deus, os textos do Antigo Testamento, está familiarizado, faz parte da nossa memória, daqueles que leem a Bíblia, que o
o escritor, o profeta, ele diz assim, vamos supor, no 27º ano do rei tal, veio a mim a palavra do Senhor. Ou no 3º ano do rei fulano de tal, veio a mim a palavra do Senhor. Então isso é uma constante, né? Vai se repetindo, mas de uma forma não constante, de uma forma não usual. Isaías citou um rei morto. Depois a gente vai comentar um pouquinho. Isso causa alguma confusão, irmãos? Eu acredito que era porque Uzias era um rei muito especial. Foi um dos melhores reis de Israel, comparável a Davi, comparável a Zacarias, a Asa, a grandes reis de Israel. Vamos, depois a gente volta aqui um pouquinho no Uzias. Vamos passear um pouquinho na palavra de Deus, mergulhar um pouquinho na palavra de Deus, no nosso carro-chefe, que é Isaías 6. Alguns pontos precisamos salientar nesse texto de Isaías, irmãos. E acho que o primeiro dele eu coloquei aqui: ninguém sai ileso de um encontro com Deus. Ninguém continua o mesmo depois de ter tido um encontro com Deus. A não ser, infelizmente, que não tenha sido um encontro verdadeiro, que não tenha sido um encontro genuíno. Mas ninguém continua o mesmo se não tivermos um encontro com Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto desse encontro que Deus teve com Isaías, que Isaías teve com Deus. Um outro ponto muito interessante que nós veremos através desse texto é que após esse encontro, quando Isaías encontrou-se com Deus, ele gritou, ele bradou: ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus, o Senhor dos exércitos. Foi o brado de Isaías, foi o grito de desespero de Isaías. Ele estava apavorado. Imediatamente quando ele viu a Deus, foi como se ele tivesse visto um espelho. Meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Até ali ele não reconhecia, né? Vejam que ele viveu do capítulo 1 até o capítulo 6 e não reconhecia. Mas quando chegou no capítulo 6, ele olhou o Rei da Glória. Meu Deus, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Os grandes filósofos do nosso planeta, irmãos, Sócrates, por exemplo, ele disse: conhece-te a ti mesmo. Sócrates teria extraído essa inscrição do templo de Delfos, em Atenas, e usou esse termo como inspiração para toda a sua filosofia: conhece-te a ti mesmo. Quando Isaías encontrou com Deus, ele passou a se enxergar. Você quer conhecer-se a si mesmo? Olha, a filosofia insiste. Você quer ser um homem bom, um homem feliz, um homem sábio? Conhece-te a ti mesmo, homem e mulher. Gente, a melhor forma de conhecer a si mesmo é se colocar diante de Deus. É verdade. Aí, ó. Olha o problema do filósofo solucionado. Sem quebra-cabeça, sem muita angústia, sem muito desespero, sem muito estresse. Coloque-se diante de Deus e você vai conhecer-se a si mesmo. E você não vai gostar do que você vai ver. Você vai se reconhecer pecador. Você vai gritar de desespero: ai de mim, estou perdido, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas Deus é tão bom, Deus é tão mais misericordioso, que Ele deu ordem aos serafins. Hoje não tem nenhum aqui, né? Serafins, vai até o altar, o meu altar, pega com a tenaz uma brasa e toca na boca dele. O serafim foi lá, pegou uma tenaz, tocou na boca de Isaías e falou para Isaías: eis que o teu pecado foi perdoado. Amém. Isaías estava: louvado seja nosso Deus purificado. Quem sabe algum de vocês, essa tenaz
com a brasa não tocaria os lábios, tocaria quem sabe os olhos, tocaria quem sabe os pés. Mas gente, eu como sou mais pecador do que todos vocês juntos, eu precisaria de um banho de brasa. Meu Deus. Ou então ser mergulhado no braseiro, né? Para que o meu pecado fosse purificado. E Deus faz isso. Desde que eu tenha um encontro com Ele, desde que eu olhe para Ele, enxergue nele como um espelho e me veja, e me arrependa, porque Isaías se arrependeu, e me arrependa, aí Ele vai e te dá um banho de brasa se for necessário, te mergulha no braseiro se for necessário, para nos purificar dos nossos pecados. Aí Ele, depois disso, Ele olha para nós e nos vê irrepreensíveis. Sabia que você é irrepreensível diante de Deus? Ah, mas eu sou tão falho, tão pecador. Não, mas é irrepreensível diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele olha por um filtro que se chama sangue de Jesus. Amém. Aí Ele te vê limpinho, 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 e te ama mais ainda, porque você está lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Um outro ponto fundamental aqui nesse texto, irmãos. Quando você tem um encontro com Deus, você passa a conhecer Deus um pouquinho melhor. Então, tipo assim, porque sinceramente, cá para nós, vamos combinar, como os jovens, alguns costumam dizer, vamos combinar. Não dá para conhecer Deus na sua totalidade, não dá para conhecer Deus todo. Nós não temos, o nosso físico não comporta conhecer o nosso Deus na sua totalidade. Mas quando temos um encontro real, quando temos um encontro verdadeiro com esse Deus maravilhoso, começamos a conhecê-lo. Só mais um pouquinho. Então, olha o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, gente, termos encontros com Deus. Não jamais continuaremos a ser os mesmos. Conheceremos a nós mesmos e conheceremos um pouco melhor esse Deus maravilhoso. É só vantagem. Quem quer ter um encontro com Deus? Amém. Eu quero. Em nome de Jesus eu quero. E mais um outro ponto que me chama a atenção. Eu devo ter selecionado pelo menos uns 20, não vai dar para falar sobre todos. Mas mais um ponto que me chamou a atenção. Eu tenho prestado muito atenção nos padrões de Deus. Eu gosto de padrões. Deus também. Deus tem padrões de atuação. Aliás, o ser humano é um padrão. Sabe, nós nascemos, geramos filhos e todos são humanos. Todos são iguais. Isso é um padrão. E há vários padrões no universo. A matemática é um padrão, a ciência é um padrão, a física, a química e por aí vai. Deus ama padrões. E Deus observa com Isaías e conosco. Eu percebi dois padrões de atividade do nosso Deus através de Isaías e através das nossas vidas. Vejam, Deus chamou Isaías, é um dos padrões. Deus chamou Isaías e Isaías não estava preparado. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que Isaías, já naquela época, já no começo, já no capítulo 1, irmãos, ele profetizava a respeito de Jerusalém e a respeito de Judá, nos dias de Uzias ainda era vivo, nos dias de Jotão, nos dias de Acás, nos dias de Ezequias, rei de Judá. Então, ele já era profeta, ele já profetizava. Mas só teve um encontro verdadeiro com Deus no capítulo 6. Então, a impressão que nos dá, nesse padrão de Deus, é que ele soltou Isaías na estrada. Vai. Isaías foi e profetizava. E Deus foi consertando Isaías em movimento. Amém. Sabe, o Espírito Santo ia lá com a chave de fenda, com a chave de boca, aperta aqui, ajusta ali, solta um pouco lá, troca uma peça ali em movimento. Aí no capítulo 6 ele completou, para a glória de Deus, os reparos que precisavam ser feitos. Um outro padrão de Deus eu acho que é mais comum. Pelo menos comigo acontece assim.
ou melhor, me perdoe, irmão, engasguei. O nosso padrão é esse de Isaías, né? Eu me sinto nesse padrão. Deus, até hoje Ele aperta parafuso e solta parafuso em mim. Até hoje Ele ajusta aqui, conserta ali, e movimenta. Eu já sou pastor. E como eu preciso de reparos, eu sou que nem Isaías, eu já estou na estrada. Muitos de nós somos Isaías. Já estamos na estrada há tanto tempo e vira e mexe, o Senhor está lá apertando aqui, ajustando. Isaías a 120 km por hora e o Senhor ajustando aqui, reapertando ali. Assim é comigo e com você. Mas há um outro padrão de Deus, que Deus usou em seus discípulos, né? Outros servos do Senhor, Ele chama, Ele escolhe, Ele toca, Ele auxilia, Ele capacita, Ele abençoa. E foi assim com os discípulos. Ele chamou, Ele tocou, os discípulos foram, Ele abençoou, Ele foi capacitando, mas disse: calma, vocês não vão para a estrada ainda. Fica em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder. Então Deus tem esses dois padrões. Alguns de nós, ou a maioria de todos nós, Ele solta na estrada e vai consertando. No caso dos discípulos, que é um exemplo de um segundo padrão, Ele preparou, ajudou, capacitou, mas disse: calma, ainda não, fiquem em Jerusalém. De repente Deus está dizendo isso para alguns de vocês, como disse para minha filha, algum tempo atrás: fica em Jerusalém, até que eu te capacite. Quando você estiver capacitada, eu te mando. E ela foi. Para a glória de Jesus, está lá em Guaratinguetá, está estudando, para a glória do Senhor. Deus a abençoou. Então, esse é um outro padrão de Deus que aconteceu com os discípulos. Eles somente entraram em ação, e como entraram em ação, ganhando 5.000 almas ou mais, somente a partir da capacitação final, que foi a descida do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mas de um modo geral, irmãos, nós somos iguais a Isaías. Deus põe a gente na estrada. Vai, Carlos, vai. Mas, Senhor, eu não estou preparado. Não, eu vou te consertando no caminho. Né, Kid? Amém. Mas, Senhor, eu não estou preparado. Esquenta não, Kid. Eu dou um jeito aqui, eu reaperto ali. Vai. Como disse para Gideão: vai nessa tua força. Aleluia. Vai nessa tua força que eu sou contigo. Todo desconcertado, né? Estou falando de mim, de Gideão, né? Todo desconcertado, o Senhor lá consertando, ajeitando aqui. Enfim, eu não estava no programa falar sobre Gideão, mas me dá vontade. Qualquer dia eu volto a pregar sobre Gideão de novo, se Deus quiser. Irmãos, Isaías citou o rei Uzias morto de uma forma não muito usual. Isso às vezes causa alguma confusão, viu? Porque eu sou fã de dois pastores. Um deles é o pastor Cláudio Duarte. Assim, pastores da mídia, né? Claro que eu sou fã do pastor Rubens, em primeiro lugar. Mas depois, eu tapei o sol com a peneira. Depois do pastor Rubens, lá na mídia, eu sou muito fã do Cláudio Duarte. Gosto demais do Cláudio Duarte. Tem muita gente que não gosta, porque ele é meio ousado, né? Fala algumas coisas assim que... Mas amém. Deus o tem abençoado nesse ministério. Tem ganhado almas. E gosto também muito. Necão e Olinda conhecem muito. Pastor Luciano Subirá. Eu estou sempre pesquisando lá as pregações dele. É uma bênção de Deus. E, irmãos, esses dois pastores e tantos outros que eu vi e que eu vi a respeito, a exemplo do pastor Cláudio Duarte, ele dizia assim: irmãos, eu vou ensinar vocês a serem serial killers. Vocês vão ter que matar o Uzias que está dentro de vocês, como o Uzias matou. Porque senão o Isaías não vai poder brotar. Irmãos, eu não posso concordar com isso. E nem a ciência do comportamento vai concordar com isso. Porque é impossível matar alguma coisa. O nosso passado é imortal. Ele vai morrer com a gente. As lembranças que estão lá atrás, a não ser que você sofra de amnésia. Ninguém quer. A não ser que você sofra do mal de Alzheimer. Ninguém quer.
Então nós vamos ter que conviver com os erros do passado, com as lembranças do passado. É impossível matar os Uzias que existem dentro de nós. Impossível matar os Davis, os Saúls que existem dentro de nós. A ciência do comportamento, ela diz o seguinte: já que não dá para matar, o que a gente pode fazer? Elaborar. A palavra elaborar, ela vem de labor, vem de trabalho. Trabalhar os conteúdos que nos fazem mal e abençoar e dar glória a Deus pelos que nos fazem bem. As boas lembranças, as lembranças agradáveis, né? A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ah, glória a Deus, se todas as lembranças fossem assim, se todos os conteúdos que estão no nosso inconsciente fossem assim, eu vivia mergulhado lá. Mas tem lembranças ruins, tem traumas, muitos traumas, que precisam ser dentro de nós elaborados. Eu vivo perdoando pessoas, eu vivo perdoando constantemente, né? A exemplo do meu pai, que ele bebia um pouco, né? E causou alguns problemas. Eu vivo perdoando ele, sabe? E apesar de ter perdoado, às vezes me vem a lembrança, a lembrança quando chega com dor, corre, perdoa. A lembrança quando incomoda, corre, perdoa. E às vezes lembranças de amigos, de colegas de infância, no trânsito, pessoas que me prejudicaram, professores, enfim. Chegou com dor, você sentiu tristeza ou raiva, corre, não perca tempo não, corre, perdoa. Senhor, aquele fulano lá, faz 20 anos que aquele fulano lá me magoou, eu quero perdoá-lo. Ele pode até nem estar vivo, mas eu quero perdoá-lo, em nome de Jesus, para que eu tenha paz. Aí Deus vai tirando aquela mágoa, Deus vai tirando aquela tristeza, porque você está elaborando, porque você está trabalhando as angústias, os traumas. Não dá para matar os Uzias que estão dentro de nós. As lembranças vão morrer conosco. Sinto muito, mas elabore. Trabalhe esses traumas, trabalhe essas recordações, essas lembranças, até que você seja capaz de lembrar sem sofrer. Aí você vai ter certeza que você está curado. Quando você tiver uma lembrança amarga, de um trauma dolorido, pesado, puxa, olha que legal, não dói. Não dói porque você perdoou, e você elaborou, você trabalhou. Para a honra e para a glória de Jesus e para o seu bem-estar. E por que matar Uzias se ele foi um rei tão bom? Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele tinha 16 anos de idade e reinou 52 anos. Ele morreu com 68. E interessante, o versículo 5 que eu li a mais aqui, a palavra de Deus diz que ele tinha um mentor, que era Zacarias. Não era o mesmo Zacarias do penúltimo livro da Bíblia, tá? Era um outro Zacarias. E a palavra de Deus nos diz que ele era orientado por Zacarias em tudo que ele fazia. Irmãos, ninguém é uma ilha. A palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselheiros está a vitória. Esquece esse hábito. Se você, todo comportamento é aprendido, todo hábito é praticado e aprendido. Se você tem o comportamento, o hábito de não consultar, não conversar com ninguém, claro que não podemos conversar com qualquer um, temos que escolher a dedo, mas se você tem o hábito de não se abrir com ninguém, comece a se reeducar. Porque na multidão de conselheiros, segundo a palavra de Deus, está a vitória. E parece que aquele menino de 16 anos sabia disso, porque ele tinha um conselheiro fabuloso. Propôs buscar-se a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você entende isso? Buscar ao Senhor e buscar conselheiros para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Ninguém é uma ilha e ninguém deve ser uma ilha, irmãos. Buscava o Senhor na época de Zacarias, tinha conselheiro, guerreiro valente. A palavra do Senhor diz que
Uzias fez o reino de Israel crescer tanto, mais tanto, mais tanto. E a palavra do Senhor nós não lemos, porque é muito longo, né, a história de Uzias. E se a gente fosse ler, iríamos perder muito tempo. Mas depois você leia. Tenha curiosidade de ler em casa. Segundo Crônicas, capítulo 26. Leia a história de Uzias, é muito bonita, muito interessante. Israel cresceu tanto, mas cresceu tanto que a palavra de Deus diz que o Egito era a maior potência da época, sempre foi, né, naquela época. O Egito ficou recolhido da porta ou dos portões para dentro. Israel cresceu tanto durante o reinado de Uzias que o Egito ficou recolhido das portas para dentro. De tanto que Israel cresceu, abençoados por Deus, e porque Uzias buscava a Deus, Israel foi abençoado. Quem nos dera ter um presidente da república que busque a Deus, e nós seríamos abençoados, nós cresceríamos, e os Estados Unidos ficariam, não que eu deseje o mal dos Estados Unidos, muito pelo contrário, tenho muito desejo de conhecer, né? Tenho paixão pelos Estados Unidos, jamais querer o mal dele, mas os Estados Unidos ficariam recolhidos da porta para dentro, porque o Brasil iria crescer com um homem de Deus, com um homem que busca a Deus, e o Brasil seria próspero nos dias em que esse homem buscasse a Deus. Quem sabe, né? Se a gente orar, se a gente clamar, Deus prepare um homem de Deus para nos orientar, para nos dirigir, que acabe. Oi? Isso, olha, me lembrou bem. Ou uma mulher de Deus, né? Mas quando a gente pensa no homem, a gente pensa em algo que Deus pode fazer, tanto com o homem quanto com uma mulher. Amém? Amém. E, irmãos, eu li um trechinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Bom, se eu não achei, eu tenho anotado aqui. As coisas que Uzias fez, ele cavou cisternas, não faltava água em Israel, né? Melhor que o Alckmin aí, que deixou faltar água para nós, né? Não faltava água em Israel, porque ele cavou cisternas enfim, e foi fazendo, e foi acontecendo, e ele era amigo da agricultura, além de ser um homem de Deus, era amigo da agricultura, e a gente sabe que a potência do Brasil, ela está na agricultura. Vamos orar, eu não tinha pensado nisso, não está escrito aqui que nós devemos orar por um homem de Deus que trabalhe no nosso país e seja amigo da agricultura e seja amigo das ferrovias. Nós fomos a Sorocaba, sexta-feira, morreu uma amiga nossa, a mãe da Osana, que é a esposa do Silas, enfim, mas quem conhece sabe de quem eu estou falando. E nós fomos lá e nós passamos, né, caminhando, nós passamos pela via férrea. Aí eu falei, puxa, eu prometi para ela que eu ia levar ela que gosta muito de andar de trem, queria muito andar de trem, e eu falei, eu prometi há 30 anos atrás que eu iria levar ela para Sorocaba de trem, né? Alguém iria de carro, enfim, para buscar a gente na ferroviária, enfim. Aí eu pensei comigo, mas eu ainda vou fazer isso. Aí a Zilda estava dentro do carro com a gente e falou, não dá mais, não tem mais, o trem não vai mais de São Paulo para Sorocaba, acabou. Aí a gente passou perto da linha do trem assim, mato, meu Deus, que estado está esse país? Tudo o resultado está aí, né? A gente depende dos caminhoneiros, depende do asfalto, e quando falta o asfalto não tem opções. A gente passa privação, passa necessidade, sabe? E eu não vou poder cumprir minha promessa. E agora? Como é que eu faço? Eu prometi, eu tinha que cumprir. Vou fazer um trem só para você. Vou levar você para passear de trem. Não posso deixar uma promessa sem cumprir. Irmãos, além de todas essas coisas, a palavra de Deus tem um número que me assustou no texto de 2 Reis 26. Eu fiquei espantado, eu não consegui conceber aquele número, eu tive dificuldade. Eu não sou burrinho, posso não ser muito inteligente, muito esperto, mas
eu não consegui conceber aquele número. A palavra de Deus diz que Uzias, ele tinha sob seu comando 307.500 homens, soldados, fora a tropa de elite, que era cerca de 2.500. Fora a tropa de elite. 307.500. Eu fiquei pensando, meu Deus, que número, é muito número. Aí eu fiquei sabendo que o ginásio do Maracanã, ele comporta aproximadamente 150, 149 mil pessoas em condições normais, sem superlotação. É mais ou menos 2 Maracanãs cheios. Mais ou menos 2 estádios de futebol lotados. Só de soldados a serviço de Uzias. 307.500, fora 2.500 da tropa de elite. Tanto que Deus abençoou esse homem. Eu acredito que era por isso que Isaías citou Uzias, mesmo ele morto. Né? Uzias estava de luto. A Esther comentou aqui, né, que graças a Deus porque acharam o corpo da menina. E o ser humano, irmãos, psicologicamente ele funciona assim, precisa do luto. Dói, é triste, mas ele precisa. E essa família precisava de achar essa menina para poder cumprir o luto. E que Deus possa abençoá-los daqui para frente, que eles tenham paz, né? Que eles possam cumprir esse luto e finalmente ter paz. E a pior coisa do mundo é você não saber o que aconteceu. Mas, amém, isso são coisas que acontecem. Atribui-se a Uzias. Uzias, ele contratou engenheiros, ele contratou inventores. Nós chamamos de engenheiros, naquele tempo eram inventores que faziam invenções. E em alguns textos está escrito exatamente assim. Uzias contratou inventores que faziam invenções. E eles inventaram muitas coisas. E uma das coisas interessantes que aqueles inventores, aqueles engenheiros daquela época inventaram, atribui-se a eles a fabricação de uma engenhoca gigantesca que é chamada de catapulta. O que é isso? É um trem, mais ou menos, talvez até maior do que até o fundo da parede. E essa engenhoca gigantesca tem um braço. Aí eles torciam o braço para trás, torciam e prendiam, retesavam o braço, colocavam uma rocha gigantesca naquela plataforma que parece em forma de concha. E depois tinha rodas, carregavam, iam até o inimigo e soltavam liberavam o braço e o braço jogava a rocha. Onde ela batia, ela destruía. Se batia no muro do castelo, derrubava. Se batia no portão, derrubava. Eu assisti um filme, não me lembro se foi Troia, não tenho certeza, que eles usaram essas engenhocas, essas catapultas, não para tirar pedras, mas eles fizeram um gigantesco aparato, provavelmente de bambu, untaram com alguma coisa inflamável, colocaram naquela concha e soltaram. E eram várias, se eu não me engano 5 ou 6, cada uma soltava bolas de fogo em cima do arraial do inimigo, e aonde aquela gigantesca bola flamejante passava, provocava incêndio, destruía, enfim, foi tremendo. E atribui-se aos engenheiros de Uzias a invenção de armas desse tipo. Então, irmãos, Israel belicamente estava no topo, financeiramente, na agricultura, olha, abençoados por Uzias. Talvez por isso, porque Isaías estivesse de luto, ele tenha citado. Não que você deva sair por aí matando Uzias para que Isaías possa ressurgir. Não tem como você matar Uzias. Isaías vai ressurgir dentro de você, em nome de Jesus. Se você tiver um encontro com Deus, apesar dos Uzias, apesar dos traumas, apesar das lembranças amargas que tem dentro de você, que precisam ser trabalhadas, elaboradas. Aí eu não gosto de me lembrar. Lembra, trabalha, elabora, perdoa, né?
perdoa, se foi alguém que te fez mal. E assim foi a história de Uzias, irmãos. E nós, ao invés de matarmos, temos que nos lembrar de coisas que são boas, de coisas que nos trazem esperança, de coisas que nos edificam. E Isaías citou Uzias porque também era uma forma de colocar datas. Ou um rei morto, ou um rei vivo, era uma forma de colocar datas. Eu até coloquei uma data interessante aqui, eu notei uma data. Irmãos, em 2/3 de 1996, nós fizemos o último acampamento fora do sítio da igreja. Nos anos posteriores, com alguma dificuldade, mas começamos a fazer lá no sítio da nossa igreja em Bofete. Nunca mais precisamos de outros sítios. Esse foi o último sítio, no ano de 1996. Não quer dizer muita coisa, né? Mas se eu disser para vocês assim, no ano em que morreram os mamonas assassinas, nós estávamos no último sítio, antes do sítio da igreja. Fica uma data mais marcante, fica uma data mais ideal, né? É mais fácil lembrar e até medir o tempo que faz isso. Mais de 20 anos. Não cheguei a calcular ainda não. E eles tinham esse hábito. No 27º ano do rei tal, aí eles já sabiam quanto tempo faziam. No ano em que morreu o rei Uzias, eles já sabiam que tempo faziam, mesmo não sendo usual. Só por isso Isaías usou Uzias. Ok? Amém? Amém. Irmãos, a palavra de Deus, meio que para fechar aqui, a palavra de Deus nos diz que Uzias foi abençoado, tem um nome aqui gigantesco, 7 sílabas, se eu contei direito, Deus abençoou Uzias maravilhosamente. Você quer ser abençoado maravilhosamente? Eu preciso ser abençoado maravilhosamente. Não é difícil não, viu? Não precisa pagar nada não, não precisa, deixa para lá. Vamos pensar nos hábitos da nossa igreja. Esqueci um pouco os hábitos de outras igrejas, mas é de graça. A palavra do Senhor diz que é de graça. Nós vivemos no tempo da graça, do favor imerecido. Você não precisa pagar nada para ser maravilhosamente abençoado, mas algumas coisas precisam ser feitas. Fazer o que é reto, depender de Deus, buscar a direção de Deus para tudo aquilo que nós formos fazer. Buscar a direção de Deus. E, eu já orei. Não, mas Deus respondeu. Você ouviu Deus responder? Às vezes a gente olha errado, né, irmãos? Eu tenho procurado me corrigir. Mas eu já orei a Deus, por que deu errado? Eu orei tanto a Deus, por que deu errado? Gente, nós temos que orar a Deus e esperar a resposta. Temos que orar a Deus e correr para a torre de vigia e tentar ouvir o que Ele vai falar conosco a respeito daquele assunto. Sabe? E ficar atento. De repente você orou a Deus, está aguardando a resposta de Deus e um profeta vem até você e fala. Ou alguma outra situação, alguma outra circunstância, ou ele cala no seu coração e vai falando. Então, para não errarmos, não basta orar. Simplesmente orar. A oração é um diálogo. Temos que orar e esperar o que Deus vai falar conosco, o que Deus quer falar conosco. E às vezes Ele fala através da Bíblia. Eu já citei tantas vezes aqui, Jeremias 42. Os irmãos sabem até de cor de tanto que eu já dei esse testemunho aqui. Quem me conhece, né? Quem conheceu o nosso apartamento no Mirim lá, sabe por que eu cito tanto Isaías 42. Que não tinha um tostão no bolso, Deus nos deu um apartamento para a glória de Jesus. Mas foi assim, oramos e não fizemos nada. Não mexemos um dedo até que Deus nos respondeu. Até que Deus usou 2 pessoas. A irmã Eulinda, que por acaso está aqui presente, né? Ela ligou para mim e disse: Carlos, o Senhor tocou no meu coração para você ler Jeremias 42.
E nós conversamos com a mãe da Hebe, sogra do Tino, e ela, olha, Deus mostrou aqui para mim, vamos meditar em Jeremias 42. Amém. Né? Uma mora num ponto da cidade, outra mora em Guarulhos, não se comunicaram, e o Senhor falou e confirmou. Assim é o nosso Deus. Então não é difícil ser maravilhosamente abençoado, basta que confiemos no Senhor, façamos o que é reto, envolve atitude, envolve disciplina, envolve ética. Às vezes eu sou crente, mas não sou ético. Eu me lembro, hoje nem precisa mais, a gente baixa na internet e tudo. Eu me lembro mais da época em que se comprava CDs piratas, né? Eu bati muito nessa tecla. Às vezes a gente é crente, é servo de Deus, quer que Deus nos abençoe maravilhosamente, e vamos lá e compramos CDs piratas ou fazemos outras coisas levianamente parecidas. Então tem coisas que nós precisamos fazer para que Deus nos abençoe maravilhosamente. E infelizmente, como ninguém é perfeito, né? No finalzinho, Uzias fracassou, porque a Bíblia diz que Deus o abençoou até o momento em que ele se sentiu forte. Depois que ele se sentiu forte, depois que ele se sentiu grande, poderoso, ele achou que estava podendo, entrou no templo, foi querer queimar incenso, entrou no Santo dos Santos, e os sacerdotes gritavam, sai daí, homem, sai daí, rei. E ele se sentia todo, e quando saiu, já saiu com lepra. Foi bem, até o finalzinho, mas quando chegou no finalzinho, sentiu aquele orgulho luciferiano, como diz o pastor Rubens, né? Ele gosta muito dessa palavra, luciferiano, orgulho luciferiano, e pôs tudo a perder. Perdeu família, porque vocês sabem que leproso perdia tudo, né? Imaginem, um homem acostumado com poder, com 307.500 homens no seu exército, 2.500 da tropa de elite, perdeu tudo, ficou sozinho. Imagina a dor, a amargura daquele homem. Por quê? Por causa do orgulho. Então, vamos começar bem? Amém. Vamos terminar bem? Amém. Não vamos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, para que não profanemos a palavra de Deus. Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.